Partido Renovador Trabalhista Brasileiro PRTB quer assumir o comando do município de Penha com um plano de governo dividido em 10 ações. Quem lidera essa campanha é o presidente do diretório, Gustavo Machado. Ele é advogado com pós-graduação em Direito Processual Civil e atua no setor imobiliário. Tem 42 anos e chegou a Penha na década de 1980. Ainda não exerceu nenhum cargo público, mas desde que entrou para a política partidária, disputou 2 eleições, para vereador e deputado federal. Candidato, durante o período pré-eleitoral, o senhor colocou o seu nome à disposição do partido, o Expresso das Praias apurou quem eram os pré-candidatos, conversamos com o senhor, e durante essa conversa o senhor nos antecipou que durante a convenção havia uma tendência grande do partido formar uma coligação e apoiar talvez outra chapa. Que fatores levaram a essa mudança que levaram o PRTB a lançar uma candidatura própria? Bom, em primeiro momento, obrigado a oportunidade de estar dando essa entrevista e falando sobre o PRTB. O PRTB nunca teve nenhuma possibilidade de apoiar outra chapa. Nós tínhamos sim pessoas e partidos interessados em compor a nossa chapa, vir junto conosco. O PRTB, como algumas pessoas infelizmente ainda não têm conhecimento partidário, onde que eu digo que são os PQDs, paraquedistas políticos, como também os surfistas, não sabem que o PRTB tem 28 anos de fundação. Aqui no estado de Santa Catarina já está há 23 anos, está entrando no seu 24º ano, finalizando. Então, porém não existia estrutura conforme os outros partidos aí possuem. Então nós sempre tivemos e sempre colocamos nós como cabeça de chapa. Tínhamos sim a chance ou a possibilidade de algum partido que viesse com a mesma ideologia partidária, com a mesma condição das nossas diretrizes, compor esta chapa. Porém, infelizmente, nós vimos que ninguém tinha essa mesma condição e acabou nós saindo como chapa pura. Candidato, das 10 propostas do seu plano de governo, cerca de 7 delas envolvem direta ou indiretamente a iniciativa privada. Como o senhor pretende se valer das parcerias público-privadas para executar os seus projetos? Veja, é importante deixar isso, a pergunta foi excelente, até porque é o seguinte, nós estamos pautados na Lei 11.079 de 2004, que é a Lei das Parcerias Público-Privadas. Veja, no momento que você se coloca como chefe do Poder Executivo e no seu primeiro ano de governo você está com o teu orçamento engessado, você acaba mostrando o que é a população. Não adianta você apenas pagar contas, você realmente tem que trazer investidores para dentro da tua cidade que venham a fazer o quê? Fomentar emprego, e isso é muito importante para a nossa cidade, que está faltando demais, Obviamente você vem a dar um crescimento ao comércio, Isso é óbvio que isso é uma questão sequencial e você vem gerar tributos para a cidade. Então, nosso plano de governo está embasado nas parcerias público-privada, porque é uma questão óbvia e lógica que o orçamento da nossa cidade, já a nossa cidade está passando por sérias dificuldades financeiras. Você imagine eu colocando algum plano de governo ao nosso cidadão, a nossa cidadã, contando com dinheiro que já está engessado. Quer dizer, qualquer candidato que venha falar isso, ele está cometendo um grave erro e, na verdade, está colocando aí em risco até o próprio orçamento para o ano que vem. Quer dizer, não pode ele fazer isso. Então, o nosso objetivo, claro, é trazer o investidor para a nossa cidade através das PPPs, aonde sim que nós vamos gerar e fomentar o que eu acabei de comentar.
O senhor poderia citar para nós algum exemplo de parceria público-privada viável? Por exemplo, na área da saúde, o senhor também inclui essa possibilidade. O que é prioridade nessa área e como as PPPs podem contribuir para a melhoria da saúde pública em Penha? Veja, a PPP ela tem dois tipos de concessões, né? Eu obviamente não vou entrar na questão técnica, mas são dois tipos de concessões que a lei vem a contemplar, né? Uma que vem obviamente a ter uma iniciativa por parte do cidadão e a outra diretamente, que é onde ela coloca que é a concessão administrativa e a concessão patrocinada, enfim. Tanto uma como a outra existe uma participação da população, né, do cidadão, e a outra apenas do poder público. O que acontece em uma situação dessa é você, por exemplo, trazer um hospital, que é uma das nossas propostas, que é uma deficiência da nossa cidade. A nossa saúde pública está numa calamidade, né, numa calamidade pública mesmo. Nossa saúde está péssima, está horrível aqui na nossa cidade. Então, assim, vejam, o hospital regional ele não vem a atender apenas a condição nossa do penhense. É óbvio que isso é uma das prioridades, é a nossa cidadão, mas ele se torna um hospital regional. Então, quem me acompanha nas mídias sociais vê que desde o ano passado eu estou buscando investidores, chegamos em 2 investidores com total interesse em fazer esse investimento em um hospital público-privado aqui na nossa cidade. O que isso quer dizer? Ele vem, constrói o hospital, ele estrutura o hospital, ele vem a gerar e ter a manutenção do hospital durante esse processo de concessão. Pós esse prazo, obviamente, ele é incorporado ao patrimônio público. Então, quer dizer, é uma forma de você escapar e desafogar essa linha de cirurgias que hoje nós temos aqui na nossa cidade. Isso é óbvio que ele vai ramificar, né? E vai trazer outros benefícios. Falar aqui sobre a questão de construir postos de saúde, reformar postos de saúde, colocar o plano salarial, a base, né, do salário dos servidores da saúde dentro da condição mínima aceitável, isso aí não é plano de governo. Isso aí não é plano de governo, gente. Isso é obrigação do poder público fazer. Plano de governo não é isso. Porque você aplaudir um prefeito, ou seja quem for, um governante, por ele ter construído ou estar construindo um posto de saúde e entregando à população, é obrigação dele fazer. Nós não podemos aplaudir mais pessoas que foram eleitas usando dinheiro, recurso público. Nós não podemos mais aplaudir esse tipo de ação. Candidato, além da saúde, a sua proposta com as PPPs envolve, busca beneficiar diretamente alguns empreendimentos específicos, por exemplo, um shopping boulevard, o senhor cita, e uma marina resort. Como o prefeito pode atuar para favorecer esse tipo de empreendimento especificamente? Bom, vamos lá. São 2 temas distintos. Primeiro, a Marina Penha Resort é um empreendimento que foi lançado em 2009, né? Porém, ela vem a um pool de empresas, onde que uma delas estava envolvida o Sérgio Murad, o Beto Carreiro, onde que veio a falecer depois de alguns anos, obviamente, e isso deu uma estacionada. Em 2019, novamente ela foi apresentada à população, através da Câmara de Vereadores, novamente apresentada, onde que eles também apresentaram uma licença ambiental para que esse empreendimento viesse a ser concretizado. Decorrente de um decreto municipal pelo prefeito atual, inviabilizou o projeto. Quer dizer, um decreto absurdo, né? No meu ponto de vista absurdo, onde que isso obviamente veio aí a não fazer com que esse empreendimento se desenvolvesse. No meu governo, claro que esse decreto eu vou baixá-lo, chamaremos esses investidores e daremos início a isso. Veja, um empreendimento que passa de 200 milhões de investimento, aonde que nós podemos fomentar de 1.000 a 2.000 empregos diretos e indiretos, como que nós vamos recuar em relação a isso?
Em relação à segunda parte, que é o Boulevard, é que nós fizemos estudos, deixa eu só retificar, não foi nós que fizemos, porque nós não tínhamos recurso para tal, mas eles, investidores, fizeram este levantamento e verificaram que a cidade de Penha não tem estrutura ainda para um shopping, e sim para um boulevard. Um boulevard nada mais é do que um shopping, porém com até 70 lojas. 70 lojas no mesmo padrão que teria um shopping, né? E a condição de expandir isso. A questão da parceria público-privada, ela vem a contemplar isso. Você traz o investidor e existem inúmeras formas, inúmeras maneiras de você trabalhar com isso. Candidato, é possível atuar como gestor público para beneficiar um empreendimento específico sem ferir os princípios da administração pública? Veja, a questão, por isso que a lei federal ela vem te dar essa possibilidade, esse embasamento. Você está dentro de uma lei federal que vem a contemplar a questão das duas coisas. Tanto você trazer o incentivo privado para dentro da sua cidade, sem que você venha ferir os princípios da administração pública. É fato isso. Você não pode, obviamente, entrar entrar em contradição. Por isso que você tem que seguir rigorosamente o que prevê a Constituição Federal, o que prevê as leis federais e principalmente a nossa lei orgânica municipal. Isso, sem dúvida, a gente não vai entrar em conflito. Até porque, se houver um conflito desse, obviamente o Ministério Público, entre outros, ingressarão com uma ação impugnando esse tipo de ação. O que o senhor pensa a respeito da liberação sem estudos prévios da construção civil em áreas sensíveis, como o entorno da Bacia da Vovó? Veja, isso é uma questão assim muito mais técnica e muito mais específica e obviamente ela precisa de um estudo ambiental prévio, aonde que nós faremos obviamente um levantamento disso, e não é só na Bacia da Vovó. Nós temos outros lugares aqui na nossa cidade que se está sendo cogitado investimentos até em empreendimentos ainda maiores em relação a esse tipo, que sim, pode, sem dúvida, vir a danificar o meio ambiente e pode danificar esse paraíso que a gente vive de 19 lindas praias. Então, quer dizer, nós temos que tomar muito cuidado com isso, respeitando a legislação ambiental e fazendo sim um trabalho em conjunto com o Ministério Público, com os órgãos ambientais, com as organizações não governamentais ligadas ao meio ambiente. Você tem que fazer esse trabalho em conjunto para que todos entendam a necessidade desse empreendimento ou não a questão de viabilizar ele. Recentemente, o Ministério do Meio Ambiente tentou derrubar a legislação que protege as restingas e áreas de manguezais. Com a derrubada dessa lei, o município de Penha pode avançar no sentido contrário do que o senhor está dizendo? Bom, veja, primeiro precisa entender, obviamente, qual que vai ser esse tipo de, qual é o procedimento, o que eles entendem sobre a questão de restingas aqui na nossa cidade. Nós temos uma questão geológica diferente, por exemplo, de Navegantes. Navegantes, praticamente o litoral, a orla toda, ela vem com restinga, é uma situação distinta da nossa condição aqui de Penha. São situações bem diferenciadas, né? Balneário Pissarra já tem uma outra. Então, assim, teríamos que avaliar de que maneira que isso foi proposto para a nossa cidade de Penha. Nós, sem dúvida, não entraremos em conflito com o Ministério Público. Nós teremos que estar, obviamente, conectado com ele, para que a gente consiga avançar e, obviamente, fazer com que o progresso venha para a nossa cidade. Candidato, como está a busca do PRTB por vagas na Câmara de Vereadores? Como é que o senhor, se eleito, pretende negociar com o Poder Legislativo caso não consiga essa maioria necessária? Veja, a questão são duas situações importantes. Você não tem necessidade de você buscar, por exemplo, em primeiro momento, se o prefeito decidir não buscar a sua maioria, ele tem medidas para que ele possa fazer com que o município ande sem que ele interfira, ele tem que se venda diretamente ao Poder Legislativo. Por isso que, quando nós falamos na questão federal, existe a medida provisória. Na questão municipal, nós estamos falando em decretos. Mas é claro que nós temos que trabalhar em conjunto com o Poder Legislativo.
E, obviamente, nós iremos conversar com as bases, mesmo que a gente não tenha ampla maioria, mas não saindo da proposta nossa e do nosso plano de governo por questão de interesses difusos ou interesses pessoais ou partidários. Isso nós estamos totalmente fora de qualquer tipo de vamos tentar fechar com esse ou fechar com aquele, entregar secretarias para que a gente consiga ter a ampla maioria na Câmara de Vereadores. Isso nós não faremos. Candidato, na questão do saneamento básico, o Penha tem um problema grave com a questão da falta de esgoto, mas tem urgência também em superar a questão do desabastecimento de água, principalmente na alta temporada. Que avanços são possíveis ser feitos nessa área do saneamento básico em 4 anos? Bom, é importantíssima a tua pergunta. Veja, primeiro que em 2015 nós viramos reféns de um contrato junto a uma concessionária assinada pelo ex-prefeito, que hoje é candidato a prefeito. Viramos reféns, é fato, isso está no contrato, basta ler, não precisa ser advogado. Em 2016 entra uma nova gestão, que obviamente o interesse era mais pessoal do que interesse nosso de cidadão e cidadã. É claro que ele não queria que esse contrato desse certo, né? Esse contrato prevê claramente que nós necessitamos ter uma licença ambiental prévia, o poder municipal, obrigação dele. Está isso na cláusula 15ª. Depois, ela é repetida mais 3 vezes que essa licença ambiental é de obrigação do poder público. Segundo momento, nós temos que ter as desapropriações, que também é do poder público a obrigação. E depois, em terceiro, que o contrato não contempla, que é a primeira etapa, que é a drenagem. Que também isso vai ser uma outra briga, uma outra discussão. E a drenagem também é saneamento básico. É saneamento básico. Veja, nós estamos falando em 3 situações que o povo precisa saber. Aqui nós não estamos em uma briga, em uma discussão de contrato, concessionária e poder público. O que aconteceu nesses últimos 5 anos foi uma briga política. Não existe uma briga entre concessionária e questão de contrato. É uma briga política. Esse é o primeiro momento. Primeiro ponto essencial. Em relação à falta de água, é óbvio que nós ingressando, nós chegando e o povo realmente dando essa mudança, essa renovação, nós não podemos no dia 1º de janeiro falar que vamos ter milagre na falta de água. O que nós faremos, obviamente, sem sombra de dúvida, nós contrataremos inúmeros caminhões-pipa, porque isso nós vamos ter que fazer, porque a falta de água vai ocorrer. Vocês fiquem tranquilos, e já pode ficar tranquilo, porque nervoso a gente já fica durante muitos anos. Mas agora a gente tem que ficar tranquilo e nervoso, que a falta de água vai ocorrer. Então nós vamos contratar inúmeros caminhões-pipas, onde que eles ficarão em pontos estratégicos, aonde que no momento que ocorrer a questão do desabastecimento, esses caminhões-pipas possam vir e avançar. Candidato, o nosso tempo está chegando ao fim, nós queremos agradecer muito pela sua participação, disposição em nos receber, em esclarecer os seus posicionamentos, os seus projetos, sem medo para o eleitor. E nós queremos aproveitar para reforçar o nosso convite para o senhor participar do nosso debate, que em Penha vai ser dia 29, né, com todos os candidatos de Penha, com transmissão ao vivo, e o espaço está aberto para suas considerações finais. Olha, eu só tenho que agradecer, eu acho excelente esse debate, porque o povo penhense precisa entender realmente as debilidades, né? As máscaras vão cair. O nosso lema é falar a verdade. Eu falarei a verdade do governo atual, falarei a verdade dos governos anteriores, falarei a verdade dos candidatos que apoiam ou apoiaram os governos atuais e anteriores, falarei a verdade, com base na verdade. Então é assim, nós não temos medo de participar de debate, porque nós falaremos a verdade. É importante deixar bem claro, como outros que aí estão querendo se colocar, nós somos um partido de direita, um partido que tem um apoio incondicional, e todo mundo já viu isso, do governo federal, através do vice-presidente general Hamilton Mourão, que é do nosso partido PRTB. E nós apoiamos o nosso presidente Jair Bolsonaro. Como algumas pessoas estão dizendo, o Jair Bolsonaro disse que não vai apoiar ninguém, mas ele não está nos apoiando. Nós apoiamos o presidente Jair Bolsonaro e nós temos o apoio incondicional do vice-presidente da República na questão do governo federal. Então, pode ter certeza, você penhense, que nós vamos mostrar realmente
a renovação. Essa palavra eu até acho que está bem já massificada por muitos, tem uns que nem conseguem mais ouvi-la, mas nós precisamos renovar, nós precisamos mudar e nós precisamos sim avançar. Penha está, infelizmente, há 100 anos de atraso e esses últimos 12, 16 anos nós ficamos ainda mais para trás em relação às nossas cidades vizinhas. Então eu só tenho que agradecer e esse debate vai ser excelente. O PRTB tem como base, e o único partido que pode utilizar isso, Deus, Pátria e Família. E para fechar, nós não usamos fundo partidário, nós não temos dinheiro público. O PRTB, entre o outro partido, que também não está participando das eleições aqui, mas um outro partido abriram mão do dinheiro público para a campanha. Dinheiro público não é para encher tanque de combustível, nem fazer eventos de, por exemplo, inícios de campanha. Dinheiro público é para uso público e não para uso de campanha política.